sejam todos bem-vindos. Teremos uma super live. Flor de Lis foi cassada, né, graças a um árduo trabalho de tantos valores que foram sendo agregados, como o depoimento da mãe do pastor, o depoimento da irmã do pastor, pessoas que foram aparecendo, testemunhas que apareceram no meio do caminho. Enfim, ao longo de todo esse difícil trabalho, principalmente no primeiro ano, em segredo de justiça, a mídia se calou, foram tantas barreiras que pareciam intransponíveis. Uma mulher muito poderosa, deputada, muito dinheiro envolvido, que também é cantora, que também tem renda e é alta como cantora. Então, trata-se de poder, né? Tem muita questão de poder, influência e um amplo eleitorado evangélico que no começo a apoiava. Chegamos ao ponto de ouvir diversas vezes pessoas comentarem aqui que ia acabar em pizza, que não ia dar em nada e tudo mais. E às vezes que fui a Brasília, teve uma das vezes, eu até publiquei agora no meu Instagram, uma pequena retrospectiva de 1 minutinho, onde eu coloquei os pulmões para fora num carro de som, dizendo que o Brasil não será mais conhecido como o país da impunidade. O Brasil não será mais conhecido como o país da impunidade. Não será mais conhecido como o país da corrupção, porque uma geração se levantou, e se levantou na força de Deus. Não adianta discurso, não adianta telão caro, não adianta carro de som forte, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor! Nós não podemos mudar o Brasil inteiro, não podemos mudar o mundo inteiro, mas dentro daquilo que a gente pode, né, honrar a Deus com a nossa profissão e honrar a sociedade que deposita credibilidade no nosso trabalho, é a minha luta diária, é a minha dedicação, é fazer isso, poder colaborar para a nossa sociedade através do nosso trabalho, que leva a informação, mas é uma informação que esclarece, e lá na ponta da linha, ela promove a cidadania, promove a mudança que nós tanto queremos e às vezes estamos esperando de político, esperando de cima. Ela vem de nós, vem de dentro do doutor Ângelo, que com muito trabalho e dedicação se formou. Outro dia o senhor pode contar, não quero ocupá-lo para estender muito, mas outro dia o senhor pode contar como é que foi sua trajetória, como é que o senhor se formou. Me emociona, toda vez essa história me emociona, a se formar e chegar a ser o brilhante advogado, e não parou de estudar, e continua estudando, continua especializando, continua crescendo, né, na sua carreira. Chegamos ao ponto em que ela foi cassada. Estamos vendo justiça ser feita, sem precedentes. Estamos vendo uma deputada federal ser cassada, né? Lembro do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? E todo o trabalho que a gente fez de cobertura. Tem um mini documentário aqui, chama Flor de Lis, o Anjo Caído, que eu menciono o caso do ex-presidente da Câmara, que foi preso porque mentiu no processo de ética e decoro parlamentar, lá no Conselho de Ética, mentiu, e por mentir, ele foi cassado. E esse documento a gente juntou, nós entregamos tudo que podia ser entregue para colaborar com o trabalho jornalístico investigativo, e ele foi citado, não sei se o senhor reparou, foi mencionado já por parte da relatoria. A questão, salvo engano, foi por parte da relatoria, mas dentro daquele plenário foi mencionado. Além do fato que cassou Eduardo Cunha, que foi mentir. E ela mentiu perante o conselho, mas mentiu sobre fatos graves que levaram à morte de uma pessoa. Não foi uma mentira do tamanho da do Eduardo Cunha. Foi uma mentira maior que culminou na morte de uma pessoa. Um crime capital, o pior dos crimes. O homicídio. Mentir perante o conselho sobre esses fatos também é perda de mandato, infração administrativa perante a Câmara dos Deputados. Nada envolvendo a seara criminal. Né? E também antes, o documentário que a gente fez aqui, um trecho que fala sobre o ex-presidente da Câmara, que foi cassado porque mentiu. Foi reacendido esse debate, foi colocado em pauta, e nós vimos uma deputada ser cassada. Foi cassada, voltou para o Rio de Janeiro, e ao voltar para o Rio de Janeiro, o senhor trabalhou. Foi o senhor que pediu a prisão dela? Como é que foi? Vamos falar um pouco desse momento da prisão. Foi o senhor que pede, a justiça já prende, automaticamente perdeu o mandato, foi presa? Como é que é o processo ali, depois que ela bateu o martelo em Brasília, foi cassada? O que aconteceu nos bastidores ali, doutor? Deixa eu só dar um ênfase numa situação que
desse caso Flor de Lis, esse caso Flor de Lis, ele entrou para a história da crônica policial brasileira, tendo pela primeira vez uma deputada federal no exercício do cargo, não só de tornozeleira eletrônica, como investigada por uma autoridade judiciária de primeira instância. Isso, se tu procurar na crônica policial brasileira, você não acha outro caso senão esse, tá? É bom isso ficar consignado aqui. O caso da prisão preventiva. Até então, nós estávamos 2 anos, 1 mês e 28 dias em busca desse tão esperado dia, que era a cassação do mandato parlamentar da ré Flor de Lis dos Santos de Souza. Nós estávamos ali há 2 anos, 1 mês e 28 dias. 28 dias não, minto. 25 dias, dia 11 de agosto. Eu já estava com o pedido de prisão preventiva pronto para protocolar. Até então, ele estava direcionado à 3ª Vara Criminal de Niterói. Só que, no devido regular andar do processo, o processo subiu à 2ª instância para julgar os recursos defensivos. E o processo saiu da esfera da primeira instância, ou seja, saiu do âmbito da doutora Neares e passou a tramitar no âmbito da colenda 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a relatoria do desembargador Celso Ferreira Filho. Nesse dia, 11 de agosto, eu tive que mudar o endereçamento da petição e fiquei só aguardando o resultado do placar da votação. Quando o resultado da votação deu cassação, foi de imediato o protocolo da petição pedindo a prisão preventiva ao desembargador, que era quem tinha a jurisdição naquele momento para apreciar o pedido, e não a doutora Neares, porque o processo estava tramitando na 2ª instância. No dia seguinte, o processo foi à conclusão do desembargador, junto com um pedido de colidência de defesa, que hoje está sendo apreciado pela doutora Neares. E o nobre desembargador, na quinta-feira, final da tarde, deu uma decisão dizendo que a competência dizendo que não conhecia do pedido de prisão preventiva. Ele, desembargador, não conhecia daquele pedido, dizendo que a competência para apreciar a prisão preventiva era do juízo de 1º grau, ou seja, da doutora Neares. Ele afirmou também que ele não poderia apreciar a prisão preventiva porque essa prisão não foi discutida na primeira instância. Então, coube o assistente de acusação, na quinta-feira à noite mesmo, protocolar uma petição e pedir ao desembargador, em cumprimento à decisão dele, de folhas 25.769/25.770, que baixasse o feito à origem para que a doutora Neares apreciasse o pedido de prisão preventiva e a colidência de defesa. Para tanto,
Na sexta-feira de manhã, 10h30 da manhã, eu estava na porta do Tribunal de Justiça, esperando as portas se levantarem para eu entrar. Foi quando entrei, comuniquei ao secretário da Câmara, no tocante à decisão, e pedi para que baixasse o processo à origem. E o processo baixou à origem, na própria sexta-feira, dia 14. Através de telefone, eu liguei para o cartório da Terceira Vara Criminal, comuniquei a respeito da decisão do desembargador e informei que o processo desceu em diligência para apreciar o pleito de prisão preventiva feito pelo assistente de acusação. Nesta oportunidade, o processo foi aberto conclusão a magistrado. Eu também, por meus meios, fiz contato com o promotor de justiça, dei ciência a ele da situação, que o processo baixou para apreciar o pedido de prisão preventiva feito pela assistência de acusação. Foi quando o Ministério Público também representou pela prisão preventiva da Flor de Lis, em desfavor da Flor de Lis, e a magistrada de primeiro grau, no exercício da sua atividade de magistratura, decretou a prisão da Flor de Lis dos Santos de Souza. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.